Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí ao canal Bem à Vista. Fica à vontade aí para se inscrever. É o seguinte, eu vim falar sobre religião, né? A religião é uma coisa que vem acompanhando o ser humano há muito tempo, né? Principalmente quando o ser humano resolveu impor isso ao outro ser humano. É isso mesmo. A religião é uma coisa criada pelo ser humano. Ela não foi criada por Deus, não foi criada por Jesus. Jesus veio aqui e não instituiu nenhuma religião. Mas a religião teve seu papel importante, de modo que ela fazia impor a sua doutrina, cada religião com a sua própria doutrina, mecanismos de influência, às pessoas realmente necessitadas. Muitas pessoas acabaram descobrindo Deus, descobrindo Jesus, descobrindo Krishna, descobrindo Allah, descobrindo sua conexão com Deus através das religiões. Hoje, eu tento entender que em 2020 a gente não precisa da religião para se conectar à nossa fonte, né, a fonte criadora, todos os nossos poderes internos, a gente assumir o que a gente é verdadeiramente como um fractal de Deus. A gente não precisa de uma religião. E aí eu peguei aqui 4 livros que eu tenho de situações totalmente diferentes para falar sobre basicamente a mesma coisa, né? De como a gente tem que se portar e como a gente tem que entender o mecanismo de Deus para a gente fazer a nossa evolução. E nenhum dos 4 livros que eu vou ler fala sobre religião, mas falam sobre Deus. Então eu vou pedir permissão para vocês para colocar meu óculos quando eu ficar velho. Aí, atenção. Então, vou começar aqui rapidamente lendo o Livro dos Espíritos, pergunta 14, que Allan Kardec fez o seguinte questionamento: Deus é um ser distinto, ou seria, segundo a opinião de alguns, resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? A resposta: Deus existe. Não podeis duvidar disso. É o essencial. Crede em mim, não deveis ir além. Não vos percais num labirinto de onde não podereis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber e na realidade não sabereis nada. Deixai de lado todos esses sistemas, tendes muita coisa que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos. Estudai vossas próprias imperfeições, a fim de vos desembaraçar delas. Isso vos será mais útil do que querer penetrar no que é impenetrável. E mudando o foco de como deve ser o seu proceder. Então, se você ficar querendo saber o que é Deus, como é Deus, por que é Deus, você vai se enrolar. Aí ele deixa bem claro aqui: estudai vossas próprias imperfeições, a fim de desembaraçar tudo isso. Aí eu pego diretamente o Bhagavad Gita. No Bhagavad Gita, eu vou ler a parte aqui que ele fala sobre os 3 modos da natureza material. A natureza material consiste em 3 modos: bondade, paixão e ignorância. Ao entrar em contato com a natureza, a entidade viva eterna é condicionada por esses modos. Ok. O modo da bondade, sendo mais puro do que os outros, ilumina, livrando a pessoa de todas as reações pecaminosas. Aqueles que estão situados nesse modo condicionam-se a uma sensação de felicidade e conhecimento. No mundo material, quem desenvolve o modo da bondade acaba se tornando mais sábio do que aqueles condicionados a outras circunstâncias. Um homem no modo da bondade não é tão afetado pelas misérias materiais, e ele sente o avanço em conhecimento material. Esta sensação de felicidade deve-se à compreensão de que, no modo da bondade, a pessoa está mais ou menos livre das reações pecaminosas. Na verdade, na literatura védica, diz que o modo da bondade significa maior conhecimento
e uma maior sensação de felicidade. Fazendo uma ligação direta entre o Livro dos Espíritos e o Bhagavad Gita, nesse caso, o modo da bondade tem a ver com a própria autorreflexão e o próprio proceder. Essa sensação de felicidade e autorrealização aqui na vida, ela só consegue acontecer se você tiver esse amor dentro de você, de modo que você foque nisso durante a sua vida e que não se perca pelo caminho, né, se enrolando com assuntos secundários que não teriam tanta prioridade. Aí percebam que nenhuma das duas citações, nem do Bhagavad Gita, nem do Livro dos Espíritos, diz que você tem que seguir uma religião para conseguir chegar nesse modo da bondade ou chegar na sua auto, no seu autoconcerto, né, para você evoluir aqui nesse planeta. Então agora aqui eu pego o livro do Robson Pinheiro, Os Viajores, e ele faz uma conexão entre essa evolução, essa autoevolução que a gente estava mais ou menos falando, e ele cita também uma parte importante das religiões que serviram para o mesmo propósito, né? Cada uma no seu jeito, e que se você conseguir filtrar bem o que a religião te passa, você consegue ficar independente dela, né? E conseguir a sua evolução no modo da bondade, como diz o Bhagavad Gita. Então vou ler aqui. Entre praticantes de religiões iniciáticas, por exemplo, são comuns períodos de 7 anos, ao fim dos quais o adepto ascende um degrau em cada vez na hierarquia da comunidade. Esses ciclos vêm a calhar, no caso das iniciações de certos grupos religiosos, até mesmo para o devoto descobrir se é de fato isso que ele quer, bem como para adquirir conhecimento e destreza na manipulação de certas energias e leis da natureza. E também para conseguir reproduzir fenômenos psicofísicos genuínos e de qualidade, acima de tudo. Esse é um meio de adestrar a sua vontade. Ele fala aqui sobre a religião, e aqui ele não se limita a uma religião, ele falou as religiões. Nas tarefas junto aos guardiões, não é diferente. Por mais que haja pessoas que queiram ensinar métodos e práticas que menosprezem essa etapa de testes e maturação, as coisas não ocorrem segundo os filhos da Terra imaginam ou anseiam. Tudo obedece a um ciclo cósmico, a um período de preparo e experiências, e ninguém dá saltos em nenhuma fase da sua descoberta da espiritualidade. Gente que não persiste nos estudos e nas tarefas mais elementares jamais será capaz de despertar a confiança e a atenção de espíritos comprometidos com a ética espiritual. Então, ele coloca a visão dele espiritualista, mas ele fala que todas essas situações, até as evoluções espiritualistas que ele cita, ou a evolução de uma igreja católica, por exemplo, a evolução lá dentro de uma umbanda, de um candomblé, a todo o caminho que você vem estudando durante vários anos, elas servem para você ir seguindo aquele caminho de aprendizado e que lá na frente você vai entender o que é. Não dá para entender o que é assim. Então você precisa de um período de entendimento para você conseguir. Não é se livrar da religião, é entender de que você não precisa da religião. Então aqui nesse caso, ele diz que você precisa de muito tempo estudando para depois você entender que você não precisava daquilo tudo, mas aquilo serviu como um caminho, um direcionamento. Então vai por aqui que você vai chegar lá naquele lugar. Aí a pessoa que pega uma outra religião, ela vai por aqui, mas ela chega lá naquele mesmo lugar, lá na frente. Você consegue chegar naquele lugar lá também sem a religião, mas você tem que ir estudando pelo caminho. Aí eu queria voltar aqui ao Bhagavad Gita, porque o Bhagavad Gita mostra o outro caminho. Ele diz que são 3 caminhos, né? O da bondade, o da paixão e o da ignorância. Vou falar sobre o da paixão agora. O modo da paixão
nasce de desejos e anseios ilimitados. E por causa disso, a entidade viva encarnada está presa a ações frutivas materiais. Então, você vai tomar atitude no modo da paixão, você já vai se enrolar pelo meio do caminho, se você ficar focado no materialismo. Eu vou aproveitar e vou falar sobre o modo da ignorância, que é o pior possível aqui, falado pelo Bhagavad Gita. Fique sabendo que no modo da escuridão, os resultados desse modo são a loucura, a indolência e o sono, que atam a alma condicionada. Então ele já diz aqui que nesse caminho da ignorância é o caminho mais penoso. Você vai ficar enrolado, do mesmo jeito que você ficaria enrolado se você quiser ficar tentando questionar quem é Deus sem resolver os seus próprios problemas internos e melhorar quem você é como pessoa, como foi a resposta pro Allan Kardec. Aí no verso 9 aqui do Bhagavad Gita, dessa parte, né, falando sobre os três modos da natureza material, ele faz o resuminho rapidíssimo. O modo da bondade condiciona o homem à felicidade. O da paixão o condiciona à ação fruitiva. E o da ignorância, cobrindo seus conhecimentos, o ata à loucura. Por falando em loucura, eu vou pegar aqui o livro do Nietzsche, A Gaia Ciência, que ele diz o seguinte, ele diz sobre a morte de Deus. Claro que não é a morte de Deus, é a morte daquele Deus que foi imposto a você pela escravidão das religiões e ele tenta, do jeito dele, entender essa libertação. Né? E aí eu vou ler um pedacinho aqui. De fato, nós filósofos e espíritos livres, sabendo que o Deus antigo está morto, nos sentimos iluminados de uma nova aurora. Nosso coração transborda de gratidão, de espanto e de apreensão e de expectativa. Enfim, o horizonte nos parece novamente livre, embora não esteja ainda claro. Parecido com o que está acontecendo hoje, em 2020, né? É uma felicidade você se libertar de determinadas coisas que você teve esses 4 meses para refletir aí, mas a gente não sabe o que vem pela frente. Finalmente, nossos navios podem voltar a içar velas, navegar diante do perigo. Todos os imprevistos do acaso daquele que procura o conhecimento são novamente permitidos. O mar, nosso pleno mar, se abre de novo diante de nós e talvez jamais tenha havido um tão pleno. Que legal, mano. Então ele sente a possibilidade de uma nova vida, como eu sinto também a possibilidade de uma nova vida por causa desse ano de 2020 que veio chamar a atenção da gente para isso. E eu acho que vem fixar mais uma vez que a gente não tem que ficar escravo de nada, nem de religião nenhuma, sabe? É caminhar no modo da bondade, como diz o Bhagavad Gita. E eu queria ler a última parte aqui, voltando no Livro dos Espíritos, a pergunta 18. O homem penetrará um dia no mistério das coisas que lhe são ocultas? A resposta. O véu se levanta para ele à medida que se depura, mas para compreender algumas coisas precisa de faculdades, dons que ainda não possui. Enfim, você tem que estudar. Não precisa ficar, não está dizendo que você tem que ficar preso a religião nenhuma, mas diz que você tem que estudar. Pergunta 19. O homem não pode, pelas investigações das ciências, penetrar em alguns dos segredos da natureza? Resposta. A ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todas as coisas, mas não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Aí o comentário do Allan Kardec. Quanto mais é permitido ao homem penetrar pelo conhecimento nesses segredos, maior deve ser sua admiração pelo poder e sabedoria do Criador. Mas,
Seja pelo orgulho ou fraqueza, sua própria inteligência o torna muitas vezes joguete da ilusão. Amontoa sistemas sobre sistemas, a cada dia que passa lhe mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Mais uma vez, já está avisando das armadilhas que vêm pelo caminho e que a gente não pode cair no modo da paixão nem no modo da ignorância. A gente tem que ir sempre no modo da bondade, para a gente não ficar enrolado no meio do caminho, na busca desse conhecimento. Última pergunta, número 20. Fora as investigações da ciência, é permitido ao homem receber comunicações de uma ordem mais elevada sobre o que escapa ao alcance dos seus sentidos? Resposta: sim. Se Deus julgar útil, pode revelar o que a ciência não consegue apreender. Então, você não precisa ficar preso a nada para conseguir esse sim. Você tem que buscar realmente ir no modo da bondade. Então é isso. Um beijo para todo mundo e fica esses 4 livros aí que é legal conseguir fazer com que eles pensem parecido, né? Embora sejam completamente diferentes de onde eles vieram, a data que eles vieram e os autores. É importante que todos falam de Deus com o mesmo carinho, sendo Deus qualquer nome, a fonte criadora que seja. Um beijo para todo mundo.